Bom, senhores, vamos iniciar aqui a aula 58. E como tema eu escolhi alguma coisa diferente. Eu escolhi a aplicação da tecnologia ao invés da tecnologia em si. Como eu estou trabalhando bastante com esse Raspberry Pi 02W, resolvi fazer alguma coisa que seja bem interessante e que atraia, digamos aqui, meus alunos, pelo menos aqueles que estão fazendo faculdade, os estudiosos. O tema é sobre Sudoku. Esse tabuleiro Sudoku apareceu há alguns anos, eu cheguei a ver ele, não trabalhei o tabuleiro, na verdade, eu achei meio estranho perder tempo. Eu, como engenheiro, a gente gosta de perder tempo fazendo alguma coisa, ao invés de simplesmente pensando em como resolver uma solução matemática. Mas eu achei na internet uma solução muito interessante de um professor da Universidade de Nottingham, e ele apresenta um algoritmo muito conciso. Como um bom matemático, ele resolve o problema de uma forma simples, usando funções até recorrentes. Nós vamos até mostrar alguma coisa aí para vocês. Tá? Muito bem. O que nós vamos fazer aqui na aula, eu considero aqui que vocês já conheçam como é que se realiza o tabuleiro Sudoku. Tá? Então vamos aqui, olha só. Nessa aula 58, quando vocês abrirem, vocês vão encontrar 4 arquivos que vocês podem puxar. Faça um download nesses 4 artigos. Tá? Um deles, o artigo Computerphile. Esse Computerphile é o artigo original no qual eu me baseei para fazer essa aula, é o do professor. E os outros vocês vão usar para resolver, otimizar, né, a proposta do professor. Tá? É por isso que eu botei aqui em inglês, porque eu até pretendo que algum aluno de fora também analise. Esse assunto é bem interessante, vários sites a respeito de como resolver. No meu caso, eu não estou apresentando solução, estou apresentando uma ferramenta que vocês podem utilizar para resolver o Sudoku. Então, olha só, o título é Otimizando, né, o solucionador, né, da Sudoku da Computerphile com o Raspberry Pi 02W. O Computerphile é um grupo no qual esse professor ele está inscrito, e através desse grupo é que ele então apresentou essa proposta. Então vamos lá, vamos abrir aqui o roteiro. Aqui logo no início eu dou o link que vocês podem usar para, se quiserem assistir a aula do professor Thorsten Eltenkirch da Universidade de Nottingham. Está aqui, vocês assistem, é bem interessante, é em inglês, mas se vocês forem versados em inglês, vocês vão achar bem interessante. Ele explica o Sudoku é bem simples, né? Agora, o entendimento do algoritmo dele é um pouquinho mais complexo devido exatamente às funções recorrentes que ele usa. Mas vamos lá, o que eu pretendi fazer? Pretendi, usando aqui um computador simples, barato, esse Raspberry Pi 2W, eu resolver alguma coisa de uma forma mais rápida, porque ele é lento. Então vocês vão ver que ao resolver o algoritmo proposto pelo professor, ele vai levar um tempo. E eu então apresento uma forma de você acelerar essa execução. Então olha só aqui. Essas definições eu estou apresentando para essa aula. Não obrigatoriamente ela existe aí fora, tá? Então o que eu digo? Vocês sabem que o tabuleiro Sudoku consiste de uma matriz de 9 por 9, que eu vou chamar de células. Tá? 9 por 9 células. Essas células estão organizadas em 9 linhas, tá aqui, ó, de cada linha com 9 células, e 9 colunas, cada coluna com 9 células. Tá? Também teremos aqui, por definição, o que eu chamei de cluster de células, o cell cluster. É um arranjo de 9 células com regras específicas. Tá? Então, esses arranjos, eles estão dispostos, são 9 arranjos, um do lado do outro. Por exemplo, aqui nós temos 3 arranjos de cluster.
e eu vou chamar aqui de linha de cluster. Como nós temos aqui também 3 arranjos de cluster, eu vou chamar de coluna de cluster. Tá? Essas são definições. Muito bem, vamos ao que é novidade aí para quem conhece o Sudoku. A inversão. Supondo que você tenha aqui um tabuleiro original, você pode realizar a inversão das suas linhas de cluster, do jeito que está colocado aqui. Eu chamei aqui inversão número 1, quando você substitui a primeira linha pela segunda e trocando de lugar a segunda com a primeira. Então está aqui. Essa é a inversão número 1. A inversão número 2 está aqui, é entre a segunda e a terceira linha de cluster. Você faz essa troca. Também chamei de inversão número 3, quando você troca as colunas. Por exemplo, aqui essa primeira coluna e essa segunda são trocadas de posições aqui, ó, tá? E a inversão 4, quando você troca de coluna a terceira e a quarta, a segunda e a terceira colunas aqui, ó. Então, foi trocado. Isso é a inversão número 4. Esses números são interessantes, que eu vou botar depois no vetor, para mostrar a ordem para cada caso de solução que vocês deverão usar. Também defini aqui a troca entre linhas e colunas adjacentes aqui. Por exemplo, entre a primeira linha e a segunda linha, você tem a troca número 5. A 6 é entre a segunda e a terceira linha. Entre a terceira e a quarta não é possível fazer. Então, em alguns casos aqui, entre clusters adjacentes, vocês não podem fazer trocas de linhas. Então, estão esses 4 casos aqui. E a numeração eu coloquei dessa forma. Depois até pensei que poderia ter sido diferente, mas vai ficar assim, tá? Se vocês quiserem mudar, vocês o façam. Mas então está aqui. Vocês podem mudar as colunas também de posição. Essa primeira coluna com a segunda, ou entre a segunda e a terceira coluna, quarta, quinta, e assim vai por diante. Então, todas essas alterações, modificações, você pode fazer no tabuleiro original. Então, são até 16 modificações desse tipo de troca de linhas e colunas. Existe também uma outra inversão que eu coloco ali, mas não usei, não vi grandes vantagens nela, que é você achar a matriz transposta. Então, o Sudoku original invertido aqui, transposto para esse caso aqui. Tá? Essa figura de uma matriz transposta é usada bastante em matemática para soluções, mas eu apenas coloquei, mas eu acabei não usando, mas é uma ferramenta que vocês poderão, de repente, explorar. Vamos, então, continuar aqui. Eu defini algumas regras com relação a essas trocas aqui. Então vamos lá. Primeira regra em torno da transformação de linhas e colunas. Tá? Olha só que interessante. A primeira regra diz o seguinte: qualquer transformação definida acima pode ser feita sem violar as regras primárias do Sudoku. Então você pode fazer qualquer aquelas alterações. É claro que para cada alteração você vai receber um tabuleiro diferente, com os números em posições diferentes. Mas o que acontece? A solução, olha só que interessante, a solução do Sudoku modificado dos seus números originais pode ser transformado à solução primária do Sudoku original se aplicar a transformada inversa de acordo com o item 1. Então, se você aplicar a primeira transformação e a segunda, você, depois que achar a solução, você pega e faz a transformada inversa, né, 2 e 1, e você tem então a solução do Sudoku original. Tá? Porém é o seguinte, se o tabuleiro Sudoku original tiver mais que uma solução, qualquer solução do Sudoku modificado pode resultar em qualquer uma das soluções originais. Você não garante que a solução chegada vai ser a primeira que você encontrará no Sudoku original, usando o algoritmo do professor. Outra regra que eu uso bastante aqui também é bem interessante. Regra em torno da troca de 2 números do tabuleiro Sudoku original. Quaisquer 2 números podem ser trocados, substituídos, quer dizer, trocados de lugar nos números originais, no tabuleiro original,
o exemplo aqui, todos os 2 foram trocados por todos os números nobres. E a solução original pode ser obtida por retrocando, voltando na solução que você encontrou, você retrocando os números, tá? Isso é bem interessante. Por incrível que pareça, você ganha alguma agilizada em fazendo, é claro, com alguma ciência, a troca de números aqui. E outra coisa também, regras em torno da matriz transposta, que a solução da transposta de uma tabuleiro original Sudoku é a transposta da solução para o tabuleiro original Sudoku. Tá? Então, é a mesma coisa. Você faz a transposta, acha a solução, pega a solução, acha a transposta e você retorna a solução original. Então, nós vamos seguir essas regras aqui e nós vamos, então, eu vou mostrar para vocês como vocês podem ganhar agilidade em fazendo essas operações. Então, primeira coisa que vocês vão fazer, depois que vocês baixarem esses arquivos aqui, vamos abrir o Sudoku Solver Alt 01 no Tony. Eu escolhi o Tony, tá? Eu achei que o Tony já está incorporado no sistema do Raspberry, falei, não vou mudar isso daqui. Então, aqui, eu estou abrindo aqui o programa em que eu uso a função original do professor, que são essas duas aqui, ó, Possible e Solve. Então, essas duas funções são funções originais, em que eu acrescentei, recheei aqui com coisas aqui gráficas, recursos gráficos para ficar mais bonito a apresentação. Então vamos lá. Depois que abriu aqui, eu peço também que vocês abrem no arquivo texto aqui, ó. Aqui, ó, eu escolhi o mousepad, esse arquivo, tá bem lá esse aplicativo, né? Bem simples. Com todos os exemplos, né? Nós temos aqui 6 exemplos. Eu peguei esses exemplos da internet. Eu sei que você pode pegar qualquer outro exemplo e aplicar sem problema aqui. Eu vou mostrar apenas para vocês como é que vocês fazem para aplicar um exemplo. Vamos pegar esse exemplo 1 aqui. Tá? Vamos então trazer esse exemplo 1 para o nosso programa Sudoku Solver e vamos ver o que acontece. Então vamos lá. A gente pega aqui, né? Faz uma copiazinha aqui. E chega aqui, dá um Ctrl V, tá? Então tá aqui exemplo 1. Você vê que eu coloquei até o comentário exemplo 1 para não me perder no que eu estou fazendo aqui, tá? O que acontece nesse exemplo 1? Se eu usar este tabuleiro do jeito que ele se apresenta, sem otimização, sem inversão e sem troca de valor de números aqui, e esse vetor também aqui, esse vetor existe se eu otimizar aqui, colocar otimização, ele vai demorar bastante. Então vou te mostrar aqui como é que fica. Botei aqui para rodar. E o Sudoku apresenta esse recurso gráfico, eu tenho em amarelinho aqui no centro da tela, para vocês verem como que o algoritmo lá do professor, ele resolve. Você vê que ele vai resolvendo aqui, a maior parte mesmo, né, fica entre o primeiro e a segunda linha de cluster. Essa terceira linha, ela só é usada depois que se passa bem pelas duas primeiras. Então, essa já é uma preocupação que vou colocar para vocês. Observe o seguinte, a escolha dos números aqui, né, ela é importante. Então, olha só, quanto tempo levou? Então, está aqui. Depois que se resolveu, 34 segundos levou para resolver esse Sudoku. Então, aqui é a solução otimizada, que não otimizei, então, e aqui é original. Então, as duas são iguais porque não houve otimização. Então, essa é a solução original que eu pretendo chegar fazendo mesmo assim as alterações. Então, vamos lá. Quais alterações que eu vou fazer? Essa daqui, a alteração de número 1, vou trocar linhas de cluster, 2, vou trocar linha de cluster, 1, 2, 3, 4 colunas, e mais 3 e o 6. Observa esse arranjo 3, 4, 3, na verdade o que eu estou trazendo aqui é uma coluna que está lá embaixo, lá na última posição, trazendo logo para primeiro lugar aqui. Por quê? Por causa da posição dos números, essa posição é muito importante.
Porque o algoritmo, ele testa, vai de 1 a 9. Então, se você colocar números altos logo no início, você já tem uma vantagem em cima disso. Bom, vamos lá, vamos botar para rodar então, eu vou otimizar aqui. Quando eu otimizo, eu estou usando esse vetor de alterações segundo o que foi definido anteriormente. Então, vamos colocar aqui para rodar o sudoku. Pronto, já está resolvido aqui. Ó. Levou 0,57 segundos. Olha aqui o tabuleiro modificado, com a solução otimizada, para a solução otimizada, e a solução original que eu apresentei para vocês anteriormente. Então, olha só, vocês podem ver, vocês vão identificar, por exemplo, 534.672.198 aqui, ele ficou jogadinho lá embaixo nessa proposta de solução aqui, tá? E assim vai, você pode identificar qualquer cluster aqui da solução original dentro da solução otimizada aqui, tá? Fora que eu fiz uma troca também de linhas aqui. Então, você vê que escolhendo bem os seus valores iniciais, no primeiro e na segunda linha de cluster, você pode chegar a uma solução bem mais rápida. Vamos ver outro segundo caso aqui. Olha só, nesse segundo caso aqui, nesse exemplo 2, Ctrl C, ó, desde aqui, ó, X9 aqui, ó. O que eu estou fazendo no exemplo 2 aqui? Eu estou primeiro otimizando, usando 1, 2, 3, 4, 3, 6, praticamente a mesma alteração da anterior. E também estou trocando todos os números 1, estou permutando a localização dos números 1 pelos números 9. Tá? Então isso aqui também é interessante. Então vamos otimizar, eu não vou, já rodei, são 40 segundos o exemplo original, mas na modificado, vocês vão ver que ele é bem mais rápido. Então aqui, otimizei, a solução me veio em 0,6 segundos, a solução otimizada. Você vê que esse tabuleiro, a princípio, não tem nada a ver com esse, mas vocês vão identificar, se vocês tiverem um pouquinho de cuidado, identificar cada cluster aqui na solução proposta. Tá? Então, esse daqui leva 40 segundos e foi feito em 0,6. Essa outra, exemplo 3, também, nós temos aqui 40 segundos, e aqui eu fiz também a mesma coisa, eu fiz uma alteração, essa já é um pouquinho diferente aqui, ó. Ela é 4, 3, 2, 1, 3, é bem diferente do 1, 2, 3, 4. Lembre-se que essas coisas aqui, a ordem da troca chega em posições diferentes. Então, eu otimizei e fiz a troca dos números 1 com 5, tá? Então, executei aqui o programa original e ele resolveu aqui em 0,54 segundos, tá? Então, esse aqui é o segundo caso, é o terceiro caso, não? O quarto caso é um caso até um pouco mais radical, olha só. O original, ele leva 272 segundos. 272 segundos aqui é quase 3 minutos para realizar esta aqui na sua versão original. Tá? Não vou cansá-lo sobre isso, mas eu otimizei usando apenas a troca de colunas aqui de número 4. Eu vou tocar essa terceira coluna aqui de cluster com a segunda coluna de cluster aqui. Vou trocar as duas em posições. Em vez de quase 3 minutos de execução, observe que eu não troquei nenhum número não, eu só estou fazendo a troca de posição ali, tá? Foi 5,4 segundos. Levei 5,4 segundos para resolver o problema Sudoku original. Observe aqui como está trocada essa terceira e essa quarta colunas aqui, tá? E o 5, exemplo 5 é um exemplo com uma dificuldade até maior, porque, deixa eu botar um Ctrl V aqui, né? Maior, são 847 segundos, são mais de 10 minutos, me parece, né? Cada minuto são 60, 600, mais de 10 minutos. Porém, se fizer alteração 2 e 1, que é a troca 2, você vai trocar essa terceira linha de cluster com a segunda,
E depois a 1 você vai levar a segunda cluster que foi trocada para a primeira posição. Então, na verdade, o que você está fazendo 2, 1 é pegando essa linha de cluster e levando lá para a primeira posição. Tá? E além disso, nós vamos trocar os números 6 e 1. Tá? Então, essa solução com essa proposta, ela leva 0,7 segundos. No original, são 847 segundos, são mais de 10 minutos. E o pior caso deles é o exemplo 6. O exemplo 6 é um exemplo complexo, leva 2 horas e 5 minutos para resolver o original. Então, observa como é difícil. O grau de dificuldade aqui dele é bem alto. Eu vou mostrar mais adiante. O número de valores aqui dentro influencia aqui na facilidade, na dificuldade da solução. Então, o que acontece? Você leva 2 horas e 5 minutos para resolver esse problema original. Porém, fazendo essas alterações, fazendo essas trocas 1 e 2, 10 e 9, e mais a troca de números entre 7 e 4, ao fazer isso, você consegue resolver um problema que levaria 2 horas e 5 minutos nesse Raspberry Pi. Lembra-se bem, eu estou falando do Raspberry Pi 02W. Você resolve em 9,6 segundos. Aqui no caso, são valores, 9,7. É mais ou menos em torno de 9 segundos. Um problema que levaria 2 horas e 5 minutos no seu original, usando essa. É claro, se você tiver numa outra máquina, essa relação vai se manter, embora os valores absolutos não seriam esse daqui. Tá? Então, o que acontece? O que eu peço para vocês? Quando vocês forem analisar um tabuleiro Sudoku, verifiquem aqui essa disposição de números. Tá? Então, essas aqui, coloquei aqui as 6 propostas para tabuleiros. E vocês vão ver, vocês podem de repente identificar algumas coisas aqui. Por exemplo, aqui na primeira linha de cluster, faltam 5 e o 9. Só, todos os outros valores estão presentes. Aqui falta o 6, aqui o 5 e 9, aqui o 4 e 8. E na segunda linha, em geral, faltam mais valores do que na primeira. Então, a menos de um caso aqui, qual foi? Não, todos eles, a menos desse aqui. Esse aqui você tem essa fileira, ou seja, há um indicativo de que ainda possa ser melhorado aqui o primeiro exemplo. Todos os outros, você vê aqui. Por que eu não falo do terceiro? Porque o terceiro, a terceira linha de cluster, ela só é avaliada depois de ter passado pelas 2 primeiras. Então, quando vocês veem algo acontecendo, vocês vão ver sempre entre a primeira e a segunda linha. Vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Esse exemplo, o exemplo 6, vai levar 2 horas. Só vou mostrar para vocês o que acontece se vocês forem esperar as 2 horas. Observa que quase nunca ele chega aqui na terceira linha de cluster. Ele sempre fica entre a primeira e segunda. Então, quando vocês forem resolver um tabuleiro Sudoku, observa nos números como é que eles estão distribuídos para colocar na primeira e na segunda fileira, linhas de cluster, valores mais apropriados, sendo que na primeira linha tenha menos números faltando do que na segunda. Tá? Então, essa é apenas uma constatação que eu fiz aqui rapidamente, mas o que acontece? A proposta não é essa, a proposta é entregar para vocês uma solução semi-otimizada. Não é otimizada porque realmente sempre tem algo melhor do que esse que eu apresentei. Mas para que vocês usem uma ferramenta para resolver Sudoku. Tá? É claro, eu uso assim, para resolver um problema desse, eu uso a matemática, o computador. Eu não vou ficar na mão resolvendo, como você vê vários vídeos de pessoas levando lá 10, 20 minutos, 30 minutos para resolver casos de tabuleiro Sudoku com dicas de como fazer. Eu uso o computador, é para isso que eu fui formado, tá? Então, e ainda uso um pouco de engenharia nisso daqui.
O que eu vi é o seguinte, se você receber um tabuleiro com 30 elementos, praticamente ele é do tipo fácil. Com 27 elementos é do tipo fácil para difícil, 24, 25 é do tipo difícil, e com 23 elementos para menos é muito difícil. Provavelmente vocês ficariam muito tempo para resolver na mão um problema desse daqui. É claro, aqui, por exemplo, esse caso aqui, que é o que eu citei aqui, são 2 horas e 5 minutos na máquina, chegando. Tá? Aqui está colocado que eu acho que eu identifiquei apenas uma solução, na verdade, depois de 2 horas, se você quiser fazer a recorrência para achar se tem mais solução, pode fazê-lo, mas eu identifiquei apenas uma solução para esse caso aqui. Mas é isso aí. Então, eu mostrei aqui para vocês como é que vocês podem utilizar o Raspberry Pi 2W para resolver o Sudoku. Tá? Acho que é bem interessante, se vocês quiserem trabalhar em cima dessa tecnologia do Raspberry, essa aplicação, e fazer uma proposta. De repente, vocês podem fazer um solucionador Sudoku, tá? Talvez autônomo, colocando ali toda essa informação dentro de um videozinho de 7 polegadas, tá? Com touch. Essa é uma coisa que me passou pela cabeça em fazer, mas depende, né, dos alunos, se vocês acharem interessante que vale a pena. Então, senhores, essa aqui foi a aula 58. Até a próxima aula.